Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras 3-1 sobre o River Plate. Um gol do Vitor Roque, o Tigrinho balançou as redes novamente. E o Flaco Lopes fez 2 e o Palmeiras é o time da virada e virou 3-1 sobre o River Plate e garante a vaga na semifinal. Vamos trazer aí o Benja falando sobre a partida, também os comentaristas da ESPN, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo. Vamos reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Fala aí, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Foi barba, cabelo e bigode. O Palmeiras ganhou lá do River Plate, ganhou aqui 3-1. Primeiro tempo o Palmeiras não estava bem não, mas no segundo tempo sobrou em campo. O time do Palmeiras é bom pra caramba. E eu acho que dificilmente o Palmeiras vai deixar de ir para a final da Libertadores de novo. O time é bom pra caramba. O time é muito bom. No segundo tempo o Palmeiras deitou e rolou. O Salas foi expulso com razão. E, gente, é o que eu falo faz tempo. Depois que entrou o VAR, depois que a economia da Argentina tá ruim pra caramba, acabou, meus times argentinos não ganham nada. O que sobra é isso, é showzinho no final, briga, querer tumultuar, bater em juiz, confusão. É isso que sobra, porque na bola não dá mais pra ninguém, não. Os argentinos estão lá atrás. Então, para mim, o Palmeiras está quase lá na final. Falar dessa dupla porque ela está brilhando. Foi o destaque do confronto, Jean. A gente pode até falar de um outro jogador. Acho que o Andrés foi melhor no primeiro jogo. Nesse jogo, concordo contigo, você estava falando durante a transmissão, um pouco ausente da partida, mas Vitor Roque e Flaco Lopes, né, cara? O Vitor Roque faz um gol, o Flaco faz 2, já tinha feito um lá, dado assistência também, enfim. A dupla deu uma carimbada aí bacana nessa classificação aí do Palmeiras. Tem a assinatura dos dois, né, Jean? Tudo bem? Pois é, para variar, William, tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros. É isso, né? Eles fizeram juntos 15 gols em 9 jogos e desses 9 jogos, em 2 deles, eles jogaram poucos minutos. Então é impressionante mesmo que a dupla tá fazendo. Agora, eu acho que a gente tem elogiado muito o Palmeiras pelas atuações, pelo volume de jogo, pela quantidade de chances que cria, pelo jogo até plástico, né? Ao contrário do que muita gente imaginava quando a gente falava de Palmeiras nos seus melhores momentos. Ali muitas vezes era um time muito mais pragmático, um time muito mais objetivo do que qualquer outra coisa. E não, o Palmeiras vinha jogando muito bem. Hoje eu não achei que tecnicamente o Palmeiras fez um grande jogo, fez uma grande partida, mas como a gente disse, né, durante a semana toda, o adversário é muito grande. O adversário é muito grande, não é só a camisa, é a qualidade do treinador, como a gente viu no primeiro tempo, e acho que o Eugênio explicou. Ocultou muito a vida do Palmeiras, que, repito, perto do que vinha jogando nas últimas partidas, acho que não dá para comparar o nível do jogo. Agora, é um jogo diferente, é um jogo completamente emocional, é um jogo tenso, e aí a gente volta a elogiar aquilo que a gente já cansou de elogiar desse Palmeiras do Abel Ferreira, né? Que é um jogo fácil, foi um jogo bastante complicado do ponto de vista também emocional, não só pela qualidade do adversário, e mais uma vez o Palmeiras conseguiu sair. Acho que antes de fazer o segundo gol, o Palmeiras já tinha melhorado, quer dizer, então tinha conseguido se organizar e sair de uma situação que não era uma situação simples. E tanto o Palmeiras tem essa qualidade, especialmente depois que o Abel Ferreira assumiu, que desde que este treinador chegou ao Palmeiras, é bom a gente destacar esse número, em 6 Libertadores ele chegou a 5 semifinais. É um negócio impressionante, é um negócio completamente anormal, incomum, é uma marca... Porque aqui a gente tem aquela tendência, muitas vezes, de olhar apenas para os títulos. Foi campeão, é ótimo; não foi campeão, é uma porcaria. E não dá para dizer isso. Quer dizer, eu acho que a constatação de que uma equipe em 6 Libertadores chega a 5 semifinais é a constatação de que é um trabalho muito bem feito. E isso envolve não só o treinador, evidentemente, acho que o clube de uma maneira geral, que agora tem inclusive um elenco muito forte,
como a gente viu, né? As substituições foram importantes também para que o Palmeiras conseguisse se recuperar e até vencer o jogo por um placar que eu concordo com o Eugênio, foi até um placar generoso demais para que o Palmeiras apresentou. Mas vai agora para mais uma semifinal de Libertadores e com um time muito forte, com uma capacidade de criar que talvez hoje não tenha sido totalmente mostrada, mas é um candidato sério a chegar à final, é um candidato sério também ao título da Libertadores, amigos. Então, Bertozzi, chega a essa semifinal, é daqui a um mês, Sim. Né, a semifinal, mas independentemente do adversário, seja a LDU, seja São Paulo, o Palmeiras chega, acho que com mais favoritismo contra um pouquinho menos de favoritismo, mas ainda assim favorito em cima dos dois, né? Porque a gente tem que respeitar um clássico, então a gente vai falar sobre isso aqui. Mas chega, provavelmente, de novo, daqui a um mês, mas no melhor momento do Palmeiras na temporada, que ainda não alcançou o teto não, hein, Bertozzi? Ainda pode mais. Verdade, William. Bom, boa noite companheiros, boa noite, fã de esportes. Acho que, sem querer ser redundante o que os companheiros já disseram, né? Primeira coisa, reforçar esse número que o Jean trouxe das 5 semifinais em 6 anos, porque isso realmente é uma coisa absurda. Que às vezes, assim, você precisa torturar os números para eles falarem o que você quer, né? Nesse caso, os números eles estão muito claros aí na sua frente, não há como você discutir com esses números. E você pode até falar, o Palmeiras não ganhava um jogo em casa de mata-mata desde 2022. Desde as oitavas com o Cerro Porteño, em 22, o Palmeiras não ganhava jogo em casa. Teve empate com o Atlético depois de ganhar fora, empate com o Atlético, vitória nos pênaltis, teve aqueles empates porque o jogo já estava decidido, né? Com o Pereira, com o Universitário, teve eliminação com o Atlético Paranaense, eliminação com o Boca, então teve um monte de jogo, um monte de empate aí desses jogos e agora o Palmeiras volta a vencer um jogo em casa de mata-mata num momento super importante, né? E numa situação desafiadora, porque acho que a gente falou aqui semana passada o que pode transformar esse confronto e por que a gente tem que respeitar muito o perigo desse confronto. Porque pode acontecer um gol prematuro. E, de fato, foi o que aconteceu e mudou a cara do confronto. Mas o Palmeiras mostrou maturidade, sobretudo capacidade de organização e confiança nos seus meios, né? Confiança em ter um time melhor e construir a reação da maneira que foi. Tem que olhar, sim, com confiança, porque ele é melhor que a LDU e ele é melhor que o São Paulo, mas, de um lado, Palmeiras e São Paulo, cara, clássico em semifinal, as coisas se nivelam, sim, o favoritismo ele é muito relativo e a LDU tem um fator que a gente conhece, sabe qual é e que também nivela, e além da LDU ser um time com muito jogador acostumado à decisão, com muito jogador acostumado a esse tipo de jogo, com um técnico brasileiro que tem se dado muito bem contra os brasileiros esse ano. Então, assim, eu acho que não tem nenhum palmeirense que vai chegar à semifinal e falar, opa, tranquilo, quem vier a gente vai passar por cima. Até porque não é muito nem da característica do palmeirense em geral achar isso, Sim. né? Mas vai com confiança, com né? Confiança. Eu acho que com confiança ele tem que ir mesmo, porque se a gente volta algumas semanas, meses no tempo, volta para o pós-Corinthians, pós-eliminação, faixas na porta faixas ali na porta da academia, faixas na porta do Allianz, né? Abel Pardal, sei lá o quê, e Leila isso, e fora todo mundo, desculpa, né? Desculpa, Léo, certas verdades, né, apresentadas definitivamente. O Palmeiras não ganha os chamados jogos grandes e o Palmeiras tem o pior ataque da era Abel Ferreira. Hoje ele ganhou um jogo enorme, fazendo 3 gols. Mas isso muda, tem um ponto claro de virada, que é o jogo de ida com o Universitário. Onde, pela primeira vez, ele coloca a formação da dupla. O Roque. Porque antes isso tudo era verdade. Na verdade, ele virou um jogo em que o time vinha jogando mal contra o Ceará, quando eles entram no segundo tempo. Logo depois da Copa do Brasil. 12, 13 minutos do segundo tempo. E ali a coisa... Mas é que quando explode... O mar abriu. E tem assim... Explode é no jogo do Universitário. Eu acho que é um aprendizado que as situações foram colocando para ele. Claro. Porque eu lembro de nós mesmos discutindo aqui a saída do Vitor Roque no jogo com o Corinthians, falando, gente, ninguém entendeu, né? Por quê? Por que ele não colocou os dois juntos já naquele jogo, quando tudo favorecia que ele o fizesse? Né? E depois, quando ele fez, acho que o encaixe entre os dois hoje é perfeito. O Palmeiras hoje tem, para os saudosos das duplas de ataque, isso é uma delícia de ver, né? Para quem hoje o futebol é tão diferente, né? O Abel é um cara, na Libertadores, o Jean destaca as impressionantes colocações com ele do time. E ele é um cara de muitas sacadas. Lá atrás, com o elenco bem limitado, jogar fechado contra o Atlético, usar o Rony como centroavante, ou o Rony marcando
na época que estava voando o Arana no Atlético, colado nele para poder anular o jogo do Atlético, até um time que vai crescendo. E, ultimamente, ele vinha demorando no mata-mata. O Palmeiras perdeu uma grande chance de ser campeão da Libertadores quando o Abel não trocou o time que ganhou o Brasileiro antes do jogo contra o Boca Juniors. E eu não vou criticar o Abel por isso, porque eu entendi o fato de ele não ter trocado, mas o restante da temporada, com a entrada do Endrick e tal, mostrou que o Abel tinha que ter mexido. Dessa vez as mudanças aconteceram na hora certa. Assim, o time do Palmeiras, repito, joga muito mais do que jogou hoje. Eu assino embaixo do que disse o Jean. Hoje foi um jogo muito diferente para o River, em que o time cresce por conta da mentalidade, e é um jogo que o Palmeiras sente também por conta da mentalidade, porque tem um detalhe: se o Gustavo Gomes é um cara muito experiente, talvez o maior zagueiro da história do clube, ou no mínimo, ao lado de Luiz Pereira, entra na dupla, para mim, de principais zagueiros da história do clube, é uma lenda no clube, está acostumado com esses jogos decisivos. Os grandes jogadores dessa ascensão palmeirense, a dupla de ataque, ela é crua quando a gente fala de títulos. Sim. Ela não tem a experiência que alguns jogadores que estavam em campo do River Plate têm. E quando o time toma o gol, como os volantes do Palmeiras são bons jogadores, como o próprio Andrés Pereira, que é um cara com muita rodagem, testado e aprovado no nível mais alto do futebol, não tem experiências vitoriosas ainda como referências nesse tipo de jogo. E ficou muito claro que eles sentiram hoje. Quando o Palmeiras passa esse estágio, a tendência é que os jogadores ganhem confiança, e aí a gente está vendo a reconstrução de uma equipe que pode ganhar muitos títulos. Então, dá para entender o porquê do Palmeiras ter sentido. Até porque o gol, e a gente vai falar disso com mais detalhes, Sim. é uma falha de marcação de jogada aérea que o Palmeiras não vem cometendo. Sim. Já eu vou acionar, inclusive, tem os jogadores para a gente ouvir na saída do gramado. Eu quero aproveitar um pouquinho mais o Jean aqui, que daqui a pouco vai chegar a Abel, eu vou ter que liberar o Jean. Mas o Birner toca num ponto aqui importante. A gente está falando, claro, dos jogadores que chegaram. O Vitor Roque, que conseguiu se encontrar. O Flaco Lopes, que foi potencializado até na formação da dupla com o Vitor Roque. A gente já falou isso diversas vezes aqui. Do Andrés, que se encaixou muito bem, etc. Mas acho que vale citar também um outro jogador que tem feito boas partidas, que vai se consolidando e vai criando essa casca, até porque está envolvido nesses confrontos, como esteve no de hoje, que é o Lucas Evangelista, né, Jean Oddi? Esse também acho que vale a pena ser citado nessa classificação, hein? Pois é, ele vinha jogando bem, acho que ele vinha fazendo boas partidas, tanto que eu até comentava com o Dimas, né, nosso querido Dimas, que eu imaginava, antes mesmo da gente ir para a Argentina, que o Andrés Pereira pudesse entrar na vaga que era do Facundo ou do Maurício e não do Evangelista, por aquilo que o Evangelista vinha jogando, por ser um jogo fora de casa contra o River, né, onde ter um cara que tenha mais capacidade de marcação, ainda que seja muito técnico, faria sentido. E acho que quando o Abel toma essa decisão, ele toma, sim, porque é o River fora de casa e o Andreas é um cara que te oferece ofensivamente, mas que te ajuda mais na marcação do que o Maurício, por exemplo, mas também do que o Facundo. Mas ele também toma essa decisão para não tirar o Lucas Evangelista, que vem jogando bem. Agora, hoje, para mim, foi o melhor jogo dele. Eu acho que ele não tinha feito uma partida ainda nesse nível. O Silas destacou durante o segundo tempo que ele era, para mim, naquele momento, o melhor em campo. Acho que a gente pode discutir. O Vitor Roque, de novo, fez uma baita partida, né? E acho que assim, aí não é só o gol que ele faz, são o trabalho que ele dá. É impressionante o constante trabalho que o Vitor Roque oferece para os defensores adversários. Então, para mim, o Evangelista, talvez o melhor em campo, o Vitor Roque, muito bem, Piquerez também, acho que esses para mim são os destaques dessa partida hoje, né? Acho que o Kelvin teve abaixo e isso foi um problema, porque me parece que o Abel tinha muito a ideia de contar com o lado direito do Kelvin, né? O Kelvin avançando, ele, como o Andrés Pereira cai mais pro meio, né? É um jogador de criação mais centralizada, o corredor ficou pro Kelvin, mas o Kelvin fez uma partida muito abaixo do que a gente se acostumou a ver nesse curto trajeto dele com a camisa do Palmeiras. De qualquer maneira é isso, acho que na média o time não foi tão bem quanto vinha jogando ultimamente, mas a gente está falando de um ultimamente de altíssimo nível, né? Se a gente lembrar o que foi o jogo com o Internacional, o que foi o primeiro tempo contra o River na Argentina, o que foi
mesmo com reservas, a partida contra o Fortaleza, e aí na hora que os titulares entram, dá aquela impressão de que toda vez quando esses titulares estiverem juntos, o Palmeiras vai dar o espetáculo que deu ali naqueles minutos finais, e não foi assim, né? Não foi assim. Eu acho que o River começou bem, as individualidades do Palmeiras nem todas estiveram no mesmo nível, então a gente já citou aqui, acho que o Lucas Evangelistas tem toda a razão, ele é talvez o melhor jogador em campo, e outro, eu queria destacar um outro também, porque é uma roubada você entrar num jogo desse, no lugar de um jogador machucado, na zaga, com um gigante como o River Plate te atacando. E eu acho que o Fux fez uma grande partida, ainda que jogando poucos minutos, ele não errou uma ali. E me parece até pra gente, acho que corrigir uma informação que foi dada durante a transmissão, me parece que ele não tomou, eu estava conversando aqui com a Renata Ruel, ele não tomou o tal cartão amarelo por ter entrado antes da hora, não. Pelo menos isso não consta em nenhum lugar, não tem oficialmente essa informação de cartão amarelo, o que pode ser muito importante para o Palmeiras, né? Porque o Gustavo Gomes sai machucado, a gente não sabe a gravidade dessa lesão, quanto ele vai estar à disposição ou não. O Fux é o primeiro substituto e vem jogando muito bem. E está pendurado. Então, se ele tomou esse cartão, e parece que não tomou, ele estaria fora da primeira semifinal. Muito bem. A gente vai ouvir agora os jogadores do Palmeiras, alguns, claro, que na saída do gramado ali, especialmente Vitor Roque e Flaco Lopes, que decidiram a partida. E obrigado a você que está participando com a gente aqui no chat, seja quem está falando bem, quem está cornetando, está liberado aqui, vamos que vamos. E é o seguinte, hein? Deixa eu trazer aqui agora as estatísticas da partida. Começando pela posse de bola, Palmeiras teve mais, 58% a 42%. Gols esperados, o Palmeiras teve 1,90. O River Plate 0,61. Grandes chances, o Palmeiras teve 3. O River Plate 1. Total de chutes 14-10 para o Palmeiras. Defesas do goleiro, o do River Plate defendeu 7, do Palmeiras 1. Escanteios 4-2 River. Faltas, o River fez mais, 14-8. Passes, Palmeiras 375, River Plate 263. Desarmes, 21 do Palmeiras e 20 do River Plate. Está aí as estatísticas da partida. Palmeiras vence por 3-1 e garante aí a vaga para a semifinal da Taça Libertadores da América. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.